Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Olhando para o Código e mais. Nesta vez vamos a dar continuidade ao curso Java desde zero. Já tivemos um primeiro vídeo onde nós percebimos como pode ser configurado nosso ordenador com a instalação de Netbeans, Apache Netbeans, nesta versão 12.6 que é atualmente, mas também configuramos com a instalação de Java. Ya neste sentido, para este segundo vídeo, vamos a mostrar para todos qual é o conteúdo essencial que vai conter nosso curso. E vamos a dar uma inicialização com os tipos de declaração de variáveis. Neste primeiro curso de Java, vamos a dividir em três partes. Um curso de nível principiante, onde vamos a trabalhar a impressão pela consola, a variáveis e tipos de dados primitivos, como fazer leitura do consola, o tipo de dado string, operadores matemáticos e relacionais, estruturas condicionais, operador ternário. Vamos a percibir arrays unidimensionales, estruturas cíclicas, a sentencia break continue, arrays bidimensionales, operadores de bit. Num segundo passo, o curso de nível intermédio tratará recursividade, programação orientada a objeto, modificadores casting e instância of, as classes abstratas, internos, membros, anônimas e interface. Também classes Victor, array list, classes genéricas, criar bibliotecas jar, recolecção de basura. Vamos a ter também um terceiro curso, uma terceira parte para o nível avançado da programação em Java, que vai estar constituída principalmente por o desenho de aplicativos desktop, com interface gráficas com Swing e sus componentes. Também leitura e escritura de arquivos, bases de dados o banco de dados com JDBC. Vamos a também ter como configurar, criar executáveis jar e .es de nosso projeto. Então, neste sentido, vamos a ver que o conteúdo do vídeo atual vai estar constituído pela escritura por consola e também variáveis e tipos de dados primitivos. Mais uma vez, repito, a minha linguagem natal é o espanhol, mas além disso vamos estar trabalhando com a tradução por esforço próprio do português, para que também nossos irmãos da língua portuguesa também tenham a possibilidade de contar com o objetivo. Se alguém não conta ainda com a instalação do Apache Netbeans, como podem perceber aqui, podem ir ao primeiro vídeo para perceber como fazer toda esta modificação. Então, o projeto simplesmente seria com Java with AND, selecionamos, criamos um novo projeto. Neste caso, no novo projeto vamos a colocar o nome de vídeo 02, finalizamos e então vamos a perceber como trabalhar dentro do entorno Apache Netbeans com o conteúdo de hoje, que como estava a falar, primeiro vamos a ver os tipos de impressão pela consola, as variantes que temos. Na verdade, a consola tem muitas variantes para a impressão, mas as principais que são utilizadas é com a classe System, onde temos dois recursos essenciais. O recurso out para impressão. Neste caso vamos a utilizar system.out.print. Como podem ver, tem várias funções. Na verdade, vamos utilizar só de momento print. E esta é uma função que recebe o argumento que vai ser impresso pela consola. Neste caso, vamos a imprimir o texto de vídeo número 2. Se nós clicamos no botão de execução de nosso projeto, podemos perceber como na consola sai o texto de vídeo número 2. Efectivamente. Mas olhem também uma característica essencial que tem este tipo de impressão, e é que não estabelece ao final da impressão um fim de linha, ou seja, um salto de linha. Neste sentido, se nós quiser
quisermos colocar outro tipo de impressão onde o final da linha se coloca-se um final de linha, então só temos que utilizar outro recurso que seria println. Olhem como, neste caso, ainda colocaríamos dois textos, vídeo número 2 e vídeo número 2 sai da impressão do mesmo jeito, mas se colocamos ln, neste caso imprimimos novamente e o texto sai agora mais ordenado. Então, com este order já vai ser melhor a vista, a visualização de impressão. É o tipo de impressão de preferência pela maioria dos programadores, mas vamos a perceber também que se nós quisermos mostrar nesta impressão como que alguno desses textos corresponde com um tipo de erro, então pudiéramos resaltar com o cor de vermelho. Para fazer isso, então tendríamos que temos que utilizar, embora o recurso out, utilizaríamos o recurso RR. Podemos apagar, modificar RR, neste caso volvemos a imprimir e executamos. Percebemos como temos uma diferença entre os dois tipos de impressão, onde o segundo impressão está a sair com cor vermelho. Então, neste sentido, estes seriam os três tipos principais de impressão. Na verdade, por preferência da maioria dos programadores, é mais utilizado com o recurso de println, o final, para imprimir sempre um final de linha. Então, vamos a dar paso a la segunda parte de nosso vídeo, onde temos o trabalho com os tipos de dados primitivos e declarações de variáveis. Na verdade, podemos falar de que em Java existem 8 tipos de dados primitivos. Vamos a ver cuáles son eles e vamos a percibir como se declara uma variável também em Java. Para começar, digamos que as declarações de variáveis têm como característica principal que colocamos em ordem, primeiro o tipo de dado da variável, e logo colocaríamos o nome da variável. Neste sentido, por exemplo, pudiéramos trabalhar com o tipo de dado primitivo para as variáveis enteras mais pequenas, que neste caso é a variável de tipo byte. Colocamos a palavra reservada byte e logo seguido o nome que vamos a dar para a variável, ou seja, o seu identificador. Neste sentido, também pudiéramos falar que as variáveis não podem ter dentro de seu nome o caráter de espaço. Se nós separamos este nome com o caráter de espaço, podemos perceber como nosso compilador de Java marcaria um erro. Portanto, deveríamos evitar este tipo de trabalho. Para corrigir, simplemente podemos apagar o caráter de espaço e isto nos evitaria esse erro. Mas, se você quiser fazer alguma separação dentro do nome da variável, então recomendaria utilizar o caráter de underscore, ou seja, o guião baixo. Portanto, em essência, o nome de uma variável em Java é constituído por uma cadeia de caracteres alfanuméricos e deveríamos evitar utilizar espaços e que esse nome da variável não constituya uma palavra reservada, porque em Java, tanto como em outras linguagens de programação, están constituidos por palabras reservadas asociadas a algún tipo de fenómeno o característica que se deseja utilizar. Por tanto, se nós agora sustituiríamos esse nome de num1 por void, perciben como, neste caso, o compilador marcaría un erro porque esa declaración de variables é incorrecta. Porque void, a palabra void é reservada, mas se nós trocamos ese nome por cualquier otro, void2
olhem como void2 não é reservado, então o compilador não marcaria erro. Então, vamos a deixar mesmo com o nome de variável num1 e vamos a ver também as características essenciais deste tipo de dado, es que es un entero de 8 bits. Por tanto, asumimos que en este tipo de variables vamos a utilizar cuando nuestro entero es un entero pequeño. ¿Para qué significa 8 bits? Si nos elevamos 2 a la 8, en este caso vamos a obtener un valor de 256, o que significa que vamos a tener 256 posibilidades del número. En este caso restamos menos 1 porque existe un bit oculto para un signo. En este caso ficarían 255 posibles números. Dividimos entre 2 para ver un rango de variables byte que van a circundar entre los negativos y los números positivos. O que significa que o rango do num1, por ser do tipo byte, vai ser de 128 negativo, ou seja, desde menos 128 até 127. O que significa que dentro de num nós só podemos reservar um valor que aconteça dentro desse rango. Por exemplo, colocamos o valor 120 y perciben como nuestro ordenador no va a dar problema. Mas ahora colocamos el valor 1230 o 130 y olhem como el compilador da error porque 130 en este caso no pertenece a ese rango desde menos 128 hasta 127. Por tanto, vamos a corregir el problema y será mejor entonces que en un fique mesmo con un valor que pertenezca a nuestro rango. En este caso vamos a colocar 120. Entonces, si nos quisermos reservar un valor ainda mayor que 120 o que esté fuera de ese rango, un bocado mayor, pudiéramos utilizar a variables de tipo short. Short ainda sigue siendo un entero bastante pequeño, porque de ahí o nome de short, porque é um inteiro curto, mas ainda 1230 pode ser conteúdo dentro de as variáveis de tipo short, porque é um inteiro de 16 bits. O que significa que agora o rango amplía-se muito mais, porque 16 bits seria 2 elevado a 16. Se alguém quiser encontrar qual é o rango, pode aplicar o mesmo procedimento que aplicamos para 8 bits y de ese jeito podemos identificar mejor el rango de short. O sea, sería 2 a la 16, restamos 1, dividimos entre 2 y de ese jeito pudiéramos establecer el rango para desde los números negativos hasta los positivos. Por tanto, en NUM2 simplemente 1230 puede ser aceite. Más, olhem como ahora este número más longe no es permisible. Nuestro compilador da error porque ainda sigue siendo un entero corto el que puede ser reservado. Si nós quisermos reservar enteros ainda más longe que o tipo short, podemos utilizar o tipo int de entero, que en este caso pudiéramos colocar, olhem, como en este caso un número ainda mayor puede ser conteúdo dentro de este tipo de dado. Eso es porque o tipo de dado inteiro para as variables enteras pode ser conteúdo para 32 bits. O sea, que 32 bits ya sería 2 a la 32, es un número bastante grande, o que posibilita que nuestro rango de valores que puede ser asumido por NUM3 pueda ampliarse. Más, ainda así también tiene limitaciones. Por ejemplo, pudiéramos ampliar un número y nuestro compilador ainda voltaría a dar un error. Por tanto, si nos quisiéramos reservar valores ainda más grandes, para eso tenemos dentro de los tipos de dados enteiros el tipo de dado long. Long significa que en este caso van a ser enteros de 64 bits. Es por eso que si nos colocamos ahora dentro de NUM4 un valor ainda mayor, entonces
aquí el compilador puede dar error si no nos colocamos un identificador de long, o sea, un denominador long, que es colocar a letra L ao final de un número para que nuestro compilador entenda que estamos a tratar de reservar un entero muy grande. Entonces colocamos el y olhem como nuestro compilador ya eliminaría ese error. Entonces, como estaba a decir, sería un entero de 64 bits, o que significa que ahora el rango de números enteros amplía-se muito más. Entonces, de este jeito, estaríamos a finalizar con las variables enteras. Agora, as variables enteras son muito boas para fazer algum tipo de trabalho onde seja preciso trabalhar com números inteiros. Se nós quisermos ver como imprimir este tipo de variables, então pudiéramos utilizar o system.out.println. Vean, olhem como, neste caso estou utilizando um atalho, que é escrever a palavra salt, damos control espaço e esto nos autocompletaría a línea de system.out.println. Neste caso, lembrem como no primeiro vídeo estábamos a colocar o Hola Mundo para mostrar o texto de Hola Mundo. Mas não significa que o tipo de impressão pela consola só é para imprimir texto. Também podemos imprimir o valor associado a uma variável. Basta com colocar a variável num1, neste caso, como tem o valor de 120, se ejecutamos, então na consola estaria a imprimir o valor de 120 porque é aquele valor que tem associado a variável num1. Então, neste caso, estamos já a perceber como se faz a impressão de inteiros, de variáveis inteiras, sem nenhum problema. Outro tipo de variáveis também que pudiéramos trabalhar, neste caso serían as variáveis decimais. As variáveis decimais están asociadas más bien a aqueles números que no son exactos porque no só corresponden con ter uma parte inteira, sino que também depois da vírgula tem parte decimais. Para Java temos dois tipos de dados decimais. Neste caso, o tipo de dado float, asociado a aquelas variables que son flotantes. Vamos a declarar uma variable, do mesmo jeito que se faz com as variables inteiras, seria constituída pelo tipo de dado e o nome da variable. Neste caso vamos a colocar f1. Então, para a variable f1, podemos perceber que a declaração acontece do mesmo jeito sem problema. Mas, como seria colocar o valor para as variables? Neste caso seria un valor numérico que corresponde a parte entera, luego colocamos punto, que en este caso sería lo que es asociado a la vírgula, y colocamos a parte decimal. Ahora, el tipo float requiere de, al igual que el tipo dado long, colocar un denominador f al final para indicar que esta variable está asociando un valor flotante. ¿Ya? Entonces, podemos imprimir, en este caso, no, disculpen, vamos a colocar a impressão para o tipo de dado float, neste caso, depois da declaração da variável f1, colocamos o system.out.println, sustituimos num1 por f1 e quando imprimimos, olhem como temos o valor 2.3459487. Agora, por que faz isso? É porque também o tipo de dado float tem limitações de o número de dígitos na parte decimal que vai conter. Neste caso, o tipo de dado float só pode colocar até 7 dígitos depois de vírgula. É por isso que se faz um redondeo. Depois de 8 temos um 6 e esse 6 tem depois um 5. Portanto, o redondeo, esse 6 passaria a ser um 7. O outro tipo de dado seria o doble. Vamos a declarar a variable doble de 1 y en este caso vamos a copiar mismo o valor que tem f1.
Olhem como o tipo de dado doble percibe perfectamente que se pode reservar un float, mas neste caso para o tipo de dado doble non é preciso que colóquese ao final un denominador. Neste caso, se nós quiséramos colocar un denominador, podemos colocar a variable d ao final sin nenhum problema, mas é uma questão de opção. Ahora, olhem como neste caso estamos a imprimir na consola e a variable D1 imprímese completamente, sin nenhum problema. Por quê? Porque de aí a palavra doble. Doble significa que é um tipo de dado de doble precisão. E por isso imprime a palavra, o valor numérico com maior precisão. Neste caso seriam até 15 caracteres. Olhem como coloquei a palavra D sem nenhum problema e imprimiu sem problema. Então, se nós continuamos a escrever mais dígitos depois de vírgula, como o tipo de dado doble só imprime até 15 dígitos depois de vírgula, olhem como neste caso se vê forçado a fazer um redondeo depois de o dígito número 15. Então, esses últimos dígitos não são tidos em conta e faz esse tipo de redondeo. Agora, olhem como podemos marcar, se você faz uma contabilidade da quantidade de dígitos que estão impressos em consola, poderíamos fazer conta de que só temos até 15 dígitos nessa impressão. Então, desse jeito, estamos a perceber como o tipo de dados decimais também podem ser trabalhados dentro de Java sem nenhum problema, do mesmo jeito que se trabalharam os inteiros. Outro tipo de dados que existen em Java é associado com o caractere. Ou seja, neste caso seria o tipo de dado char, associado com caracteres, que é o que todos conhecem como se fuera simplesmente uma letra ou outro tipo de carácter extraño. Neste caso vamos a declarar a variable a de tipo char e vamos a colocar o carácter d. Então, se nós quisermos imprimir a variable a, simplesmente utilizamos o mesmo recurso, imprimimos na consola e podem perceber como sai o valor d dentro da consola. Isso é porque a variable a tem associado o valor do carácter d. Já? Então, neste sentido, podemos perceber que também o carácter tem valores associados para as variáveis. Mas também, de algum jeito, é importante que todos tenham conhecimento que os caracteres dentro da computação têm um número associado que se determina como o número ASCII. Esse número ASCII é o que em algumas questões, por uma combinação de letras, pode ser impresso também, mas no caso das letras que são constituídas dentro do alfabeto, del alfabeto inglés, temos até 25 caracteres. En el caso de las letras minúsculas, están en el rango desde 97 até 122. O que significa que si nos asociamos a la variable a el carácter a y tratamos de imprimir esa a, en este caso imprime el valor a. Más para los lenguajes de programación, los caracteres, como estoy a decir, también son números que existen en un rango determinado, significa que la letra a está asociado con el valor 97. Por tanto, si nos hacemos suma do valor 0, para el compilador está a entenderse como que estamos a fazer uma operação numérica entre dos números. Por tanto, seria na impressão da consola mostraria o valor 97. Por quê? Porque A tem como valor el número 97. Si nós trocamos A por Z, olhem como agora Z mostraria 122, porque é precisamente os caracteres que estão minúsculos em el abecedario inglés, que en este caso sería desde A até Z, son 25, por eso es que
desde 97 a 122 também temos 25 números. Agora, também o mesmo acontece para as caracteres maiúsculos. Neste caso, para la A mayúscula, o valor ASCII sería E65, podemos percibir. En el caso da Z, o valor ASCII seria o valor 90. ¿Ya? Então, desse jeito, nós estamos a percibir melhor também que podemos fazer operações numéricas com os caracteres. Portanto, ya hemos pasado por 7 dos 8 tipos de dados primitivos y restaría solo conocer un tipo de dado primitivo boolean. Este tipo de dado está asociado principalmente cuando nos queremos hacer referencia a sentencias que pueden tener un valor de certidumbre, sea falso o verdadero. Tanto si nos declaramos a variable boolean flat, podemos declarar true si estamos a decir que flat es un valor verdadero. Mas, si nos declaramos como false, significa entonces que flat es un valor falso. Podemos imprimir, en este caso, que flat igual a true, y olhem como nuestra consola mostraría que está a indicar que flat es true. Si trocamos para false y luego imprimimos, entonces nuestra consola mostraría el valor de falso. Entonces, en ese sentido ya hemos percibido que sí, en Java, tanto como en otros lenguajes, tenemos 8 tipos de dados primitivos con los cuales nos podemos trabajar y de ese jeito podemos hacer un conjunto de operaciones entre ellas más complejas. Ahora, en el tipo de dado flat, como es de booleano, existe un tipo de signo, que es el signo de exclamación, baixo, como colocamos, y lo que hace es trocar el valor que tiene a variable flat. Por tanto, como flat es false y nos estamos imprimiendo un símbolo de negación, no flat, en este caso, él va a imprimir un valor contrario. No flat significa que vamos a imprimir no de